bem-vindos, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, porque finalmente a série estreou nessa quinta-feira oficialmente, né, às 22 horas a gente teve acesso aí aos 2 primeiros episódios e a gente pode conferir essa super produção. Muitas pessoas estavam curiosas, principalmente por ser a série mais cara do ano, a série mais produzida do ano, enfim. E aí agora, nesse vídeo aqui, eu vou poder falar de detalhes, o que eu achei de cada arco aí que a gente acompanhou. Mas caso você ainda não tenha assistido, tem uma análise sem spoilers aqui no canal, vou deixar o link na descrição, porque essa daqui vão ter muitos spoilers. E lembrando vocês, né, que depois a gente tem lançamentos semanais, ao todo a série vão ter 8 episódios aí. Então, pra não perder nenhum conteúdo sobre O Senhor dos Anéis e outras séries e filmes muito legais, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, qual a história que a gente vai acompanhar? Primeiro, a ascensão do Sauron, né? Na série a gente tá situado na Segunda Era, ou seja, ela antecede aos filmes tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit, e também como aconteceu a Forja dos Anéis. E a gente começa a ver essa introdução aqui já nesses 2 episódios, mas antes de falar de cada arco, eu queria falar de cada um dos episódios de uma forma geral, porque eu sinto que a gente tem 2 episódios que eles são bem diferentes, até porque a gente tá nesse momento inicial de introdução, então até pra gente situar cada um desses personagens, cada um desses arcos que a gente vai acompanhar, primeiro que são muitos, né, mas também como esse universo é vasto, tanto que a gente vê que eles te situam em qual local que você tá na história, e justamente por a gente ter vários locais, a gente tem um aspecto muito visual que eu gostei da série, que é trazer o mapa, primeiro pra gente ter essa noção de localização e ver qual área que é de cada um desses personagens, porque afinal a gente tem aí os elfos, tem os anãos. Sim, gente, em Tolkien fala anãos, alguns chegaram, né, a comentar, falar não é anãos, é anões, mas no universo de Tolkien se fala anãos. Tanto que se você for ver na legenda, de uma forma geral, eles vão denominar anãos. Então, pra Senhor dos Anéis se fala anão sim, no português que se fala anões. Também os humanos, enfim. Então a gente vai acompanhando essa história. E tem um aspecto que eu preciso dizer aqui, como é feita também a transição. Se vocês repararem, é muito rapidamente, né, que eles fazem isso. Quando a gente tá nesse mapa, ele tem uma transição pra imagem que a gente vê do local que a gente tá chegando, só que eles colocam os detalhinhos assim no mapa, por exemplo, se for um lugar com muita graminha, aí vai ter ali no mapa a graminha que vai transicionar perfeitamente para esse local que a gente tá. Eu gostei muito de como eles fizeram isso, é um detalhe bobinho, né, mas acaba sendo enriquecido. Agora, a única coisa que eu preciso falar, inclusive, até por a gente ter essa noção espacial, é que tem um momento entre esses 2 episódios que a gente vê o Elrond junto com o Celebrimbor indo ali falar com os anãos, e parece que eles foram, tipo, logo ali no vizinho, sabe? É um detalhe bobo que talvez seria resolvido colocando eles, por exemplo, a cavalo, assim, e não como se eles tivessem feito uma caminhada a pé, sabe? Mas, enfim, é algo de se prestar atenção aí pra gente, inclusive, ter essa magnitude do cenário sentida, não só ali nas imagens. Mas, como eu tava falando, né, a gente tinha esses 2 episódios que eles são muito diferentes. O primeiro episódio, ele é bastante focado nos elfos e principalmente na história da Galadriel. Mas ainda assim, a gente tem a apresentação ali dos Harfoots, que são os ancestrais dos Hobbits, os pé peludos, a gente consegue sentir pela vibe deles também, mas já vou falar deles aqui. E aí, no segundo episódio, a gente já tem uma apresentação maior ali dos humanos, também dos anãos, e é um episódio que ele é mais dinâmico. Então a gente tem uma mesma série que tem episódios com ritmos diferentes, mas com o todo, quando a gente vê essa apresentação desse universo nesses 2 primeiros episódios, eles fazem muito sentido. Eu sinto que eles apresentam muito bem e eles já começam a trazer a história nos por trás. Mas, de novo, como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, eu sinto que alguns mini conceitos, eles acabam não sendo apresentados aqui logo de cara para quem acompanha a série. E que eu sinto que você saber o material dos filmes ali acaba sendo uma complementação na experiência. Não sei se é algo que a série vai trazer, por exemplo, sobre os elfos serem seres que vivem por muitos anos, mas que ainda assim eles podem morrer se eles sofrerem um golpe letal, como foi o caso do irmão da Galadriel, e também o local ali que eles ficam, né, que eles acabam trazendo uma introdução sobre isso de forma indireta, vamos colocar assim, porque ela até fala assim, ah, era uma época que tinha
luz mesmo sem ter o sol e que a gente não conhecia a morte. E aí depois ali de Morgoth e tudo mais, ela fala que eles conheceram vários nomes para morte, mas porque o local ali que eles ficam realmente não tem morte, são corações puros. E eu acho que isso é um aspecto importante até mesmo quando a gente vê o momento de decisão dela, do porquê ela pula no barco e até mesmo a conversa que ela tem com o irmão. Entretanto, eu sinto que eles conseguem dar um contexto inicial e muito bem feito aqui para a história dela, pelo menos para a motivação dela, porque quando a gente vê todo esse momento com o irmão, a gente consegue entender a evolução para essa personagem e a obsessão também na missão dela. É um trauma ali dela, é algo muito mais pessoal ali para ela, mas que também faz a gente compreender a Galadriel que a gente vê aqui. Porque quando a gente tem a visão dos filmes, caso você tenha assistido, eu não sei como que vai ser a experiência para você que não assistiu, inclusive me conta aí nos comentários, você vê que muitos anos se passaram, afinal a gente tá falando da Segunda Era, e aqui a gente entende as motivações dela, porque que ela é essa guerreira, e eles já começam a trabalhar essa questão dela sentir que o Sauron tá presente, ele se faz presente, eles começam a desenhar, né, as coisas apodrecendo, né, como se acabasse a luz das coisas, e eu acho que isso é um contraponto até interessante pra gente falar da coloração da série como um todo, né, porque eu tinha comentado, que ela é uma série colorida, principalmente quando a gente tá ali em Lindon, isso tem muito a ver com esse discurso que eles trazem sobre ter a luz, sobre ser a luz, tanto que quando a gente vê o Elrond ali com os anãos, com Durin e a sua esposa, a gente vê que mesmo num local escuro, se tem um bom lar, a árvore ela prospera, porque a luz é interna, né? Ele até fala sobre ser um lar com muito amor, então é por isso que a árvore consegue viver. Então, a gente tem alguns conceitos que são meio que trabalhados na entrelinha, mas que eu acredito também que quem tem o background dos filmes acaba entendendo um pouco mais rápido. Posso estar errada, mas eu sinto que esses semis-conceitos, eles são trabalhados, mas eles não necessariamente são explicados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem novos conceitos sendo trabalhados aqui. Até porque a gente tem uma calma na apresentação. Então, eu sinto que Anéis de Poder, de uma forma geral, ela é uma série que ela tem noção da magnitude de quão vasto é esse universo e que ela vai se propor a te explicar muito calmamente esses conceitos. Só que, ainda assim, a gente vê como a história ela já está sendo introduzida. Como eu falei, né? O Sauron, ele é sentido. Ele se faz presente em pequenas coisas. Seja numa aparição de um orc, seja numa vida morrendo ali, da folha que nunca cai, daquela árvore. Então tem ambiência, tem o mal. E é interessante porque a gente acompanha a apresentação dos personagens dos arcos aí da série de forma separada, mas ainda assim, o momento que começa a tornar mais presente, tudo meio que acontece ao mesmo tempo. Então a gente tem ali a vila dos humanos que é atacada e um orc aparece, a gente tem a folha caindo e a folha apodrecendo, a gente tem um homem caindo ali na terra, então tudo acontece ali ao mesmo tempo. E eu achei muito interessante como eles construíram essa narrativa mesmo quando essa história ainda está sendo contada e separada. E outra coisa, ainda sinto também que a gente já começa a entender como que os caminhos eles vão se cruzar. Até porque uma coisa que eu tinha comentado na minha análise sem spoilers, né, é que eu sinto que eles utilizaram muito a estrutura narrativa dos filmes, no sentido em que a gente tem um contexto do passado da história, né, por exemplo, nos filmes falava sobre os anéis e sobre a criação do anel, porque a gente vê primeiro a Galadriel introduzindo a história e ela fala como que os anéis foram criados, para quem que foi dado e como Sauron se utilizou disso. Então esse para mim também é um dos contextos mais importantes de vocês estarem cientes aí, caso vocês não tenham assistido aos filmes ainda. Esse início ali da Sociedade do Anel, ele contextualiza bem toda essa questão dos anéis. Aqui a gente já vê como que vai se dar a invenção dos anéis com a chegada do Celebrimbor ali, ao lado do Elrond. E aí a gente vê ele pedindo ajuda para os anãos, porque eles vão ajudar a construir de forma mais rápida, o que pode acabar causando uma aceleração também para a forja dos anéis. Então a gente já vê aqui como que as coisas acontecem. Ao mesmo tempo, a gente já vê ali o Halbrand, que ele fala que a cidade dele foi atacada. E aí a gente tem o contexto de Hordern tá destruída. E é interessante porque era uma galera que
era a favor do Morgoth, e por isso a comunidade ali do lado também é contra os elfos. A gente vê que alguns moradores não gostam dos elfos, vem muito dessa ambiência ali do momento do Morgoth. E aí o Halbrand sendo daquela cidade, a Galadriel tá ali, ao mesmo tempo o Arondir já tá ali investigando, então você começa a ver como que as histórias elas vão se entrelaçar em algum momento, e a Galadriel ali toda envolvida também com Elrond, com Lindon de uma forma geral, com a Forja também, e toda a questão dos Harfoot estarem envoltos ali, daquele homem grande e misterioso, que a série dá a entender que tem tudo pra ser um mago. E também ali mesmo, né, já dá a entender que muito provavelmente a Nori ela vai pedir ajuda para aquele Harfoot que sabia ler os sinais, talvez seja uma forma dele se comunicar ali com o gigante. Então você consegue entender já para onde a história vai nesses 2 episódios. Mas a apresentação aqui inicial, ela é extremamente essencial, e eu acho que a série ela faz isso muito bem, e ela é uma série que fala, olha, eu vou te apresentar isso, olha o tamanho do meu universo e eu vou te apresentar com muita calma. E eu gosto disso, eu acho que a série ela tem sim que ter essa calma toda, e por isso eu vou falar o que eu achei de cada um dos arcos aqui de uma forma geral. Vamos começar falando sobre os Harfoots, porque eu acho que eles são a parte mais gostosinha da série de acompanhar, porque eles trazem toda a vibe dos hobbits, a musiquinha, gente, a trilha sempre foi algo muito bem trabalhado em O Senhor dos Anéis, e a gente vê que ela se faz presente aqui. Tem a trilha dos Harfoots, tem a trilha dos anãos, a dos anãos é mais presente, tem o tempo dele e tudo mais, enfim, eu acho que isso também é muito bem trabalhado aqui na série. Mas voltando aqui aos Harfoots, eu quero falar também porque eu amei a Nori, principalmente porque quando a gente tem eles sendo ali apresentados, é muito diferente do que a gente sabe do Condado, por exemplo, que é ali o local deles, e eu gostei muito deles se escondendo ali, e passa de certa forma, mesmo que a gente tenha a semelhança visual ali com os hobbits, uma cultura um pouquinho diferente, né? Mas ao mesmo tempo eles constroem essa ambiência de que eles fazem tudo junto, eles têm um senso de comunidade muito grande e que eles não vão distante sem um outro. E a gente tem a Nori, que é essa personagem que tem muita vontade de conhecer o mundo. A gente já vê aspectos dela sendo uma exploradora, ao mesmo tempo entender os problemas de estar distante, e ao mesmo tempo a personagem ela sofre uma chamada para ação quando ela vê ali, né, aquele mago. Eu vou chamar de mago porque eu realmente acredito que seja um, não seria o Gandalf, né? Eu honestamente acredito que possa ser o Saruman, mas vamos ver as pistas que a série vai dando aí pra gente. Acho que tem muito ainda pra cavar, pra entender, até porque, né, eles constroem essa dualidade sobre esse homem, no sentido de quando acontece, a gente tem um personagem que externaliza falando que não é algo bom que vai acontecer no céu e etc. E aí é a vinda dele. E a gente tem a Nori falando que essa é a jornada dela, é a chamada dela, que é algo bom. Então a gente tem essa dualidade sendo trabalhada aí de ser algo bom ou algo ruim, sabe? E o que me instiga bastante a acompanhar essa história. E eu gosto também da interação dela com a Pop, mas eu particularmente gostei muito dela e o que foi construído dela até agora. Outra personagem que eu também gostei muito foi a Galadriel. Eu acho que ali que a gente tem mais cenas de ação de uma forma geral na série. A Galadriel eu já tinha falado um pouco mais, né, mais pro início do vídeo, quando eu tava falando dos episódios de uma forma geral, mas eu gosto como eles trazem essa construção dessas sensações dela. Um aspecto também que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, era que quando a gente tem o filme, a gente vê um lado da Galadriel em certo momento, e eu sinto que esse lado ele também é trabalhado aqui, até a gente chegar na Galadriel que a gente conhece dos filmes, por exemplo. Não sei se em algum momento da série a gente vai chegar a ver ela mais aproximada ali do que a gente viu nos filmes, mas ainda assim essa discussão de luz dela tá ali, e eu gosto muito desse contexto inicial da história dela com o irmão. Eu acho que a gente tem muito mais camadas no que é discutido ali sobre a luz, quase como a força, né, de Star Wars, se for fazer uma analogia, assim, do meu entendimento, do que eu quero passar aqui pra vocês, e até mesmo ter um entendimento dessa história dela e da importância dela na história do Sauron, da vinda, da ascensão do Sauron. A gente vê ali o Elrond num papel mais político, como ela mesma externaliza, e que em algum momento se aproxime da Galadriel, que a gente viu nos filmes, pelo menos, ali na Terceira Era. Então tem muito sobre a jornada dela, a transformação dela, e eu já sinto isso sendo muito bem construído aqui,
tanto pelas suas motivações quanto na essência dos elfos, né, que a série traz de uma forma geral nesses 2 primeiros episódios. Agora sobre os anãos. Gente, eu tenho que falar pra vocês que eu particularmente amei. Não era algo que me apetecia tanto nos filmes, vamos colocar dessa forma. E eu gostei porque eles também vêm com essa parte cômica, né? Então eles acabam também tornando algumas coisas mais leves. É engraçado ver o rancor do Durin ali com o Elrond também. Mas ao mesmo tempo eu sinto que, por mais que a gente saiba como a história vai se dar, né? Porque o Elrond foi ali pra pedir ajuda, a fala dele com o pai dele, me parece que eles ainda vão explorar mais a visão deles das coisas, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que falar, gosto muito de como eles também exploram muito rapidamente Casa Dûn, né? Que a gente vê que é ali dentro da pedra, mas ainda assim tem o seu cultivo, como que eles vivem num geral. Eu queria até ver mais detalhamento disso, espero que tenha em algum momento. Agora, quando a gente vai ali pro arco dos humanos, em que a gente tem o Arondir, inclusive, que é um elfo, né? Ele foi um personagem que eu fiquei bastante reflexiva, né? Porque a personalidade dele, pra mim, vem muito do que eles sofreram ali com Morgoth, né? Então a gente vê ele muito mais sério, realmente como um soldado, você compreende mais essa persona, né? Muita gente falou da Galadriel como guerreira ali e tudo mais, mas eu acho que ele demonstra até mais, né? Essa seriedade de soldado, quase como um Crystal Cole, vamos colocar assim, né? Do House of the Dragon, para ficar parecido, em que você sabe pro que você tá ali, pro que você foi designado e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma leveza na história dele, que não é bem uma leveza, né? É um amor impossível ali com Mana. E eles já trazem, né, essa narrativa ali subentendida de que nunca deu certo. Mas ainda assim eu sinto que ali foi o menos explorado. Então me gera uma curiosidade, um pouquinho de frustração, porque eu queria saber um pouco mais. Mas ao mesmo tempo foi o que eu falei. O que eu sinto desses 2 episódios é que tudo vai ser com muita calma explorado aí. Afinal a gente tá falando de várias temporadas, não só essa. Agora uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é que eu tinha comentado que eu não tinha curtido uma das caracterizações. E não foi de nenhum dos personagens principais, mas foram dos orcs, né? Eu senti que tava meio mal feito, principalmente quando a gente tá falando de uma série que o episódio custa 60 milhões, tem um erro de produção muito gravíssimo ali, porque realmente destoa bastante. Você vê como um ator caracterizado. Óbvio, é muito mais difícil quando a gente tá falando uma caracterização de ator, em que tem maquiagem e tudo mais, e uma digitalização. Mas ainda assim, quando tem um acabamento e tudo mais, se faz parte da produção da ambiência, né? Então eu senti que faltou um pouquinho desse acabamento, de tornar algo mais natural, né, para os nossos olhos. Então para mim realmente faltou um acabamentozinho ali. Foi a única caracterização que eu não curti tanto, que se a gente for ver nos filmes, né, que é dos anos 2000 ali, tá muito melhor do que na série aqui de 2022. E como eu falei, né, gente, estamos falando de uma super produção e a gente vê que eles abusam e muito nesses 2 primeiros episódios. A gente tem cenas magníficas. Gente, a cena dos barcos, quando a Galadriel tá contando o contexto da história inicial, é absurdo, 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 absurdo. É lindo de se ver, sabe? Quando a gente tá em Lindon ali, é maravilhoso. Gente, eu tô de casaco, mas eu tô arrepiada falando, reimaginando aquelas cenas. É um negócio absurdo. A gente vê que teve muita qualidade. A gente vê como as coisas são pensadas. E tem um take específico que eu até queria falar, que é ali em Lindon, que é lindo. Que é Lindon! Que é quando a Galadriel tá falando com Elrond e aí a roupa dela tá assim, meio de lado, e ao mesmo tempo a gente vê o mar ali e as folhas. Nossa, sério, que maravilhosa essa cena. Então a gente vê que tudo é muito bem colocado, tudo é muito bem pensado. A coloração também, a gente vê esse local esbelto que muito provavelmente em algum momento vai se trabalhar com sombras quando Sauron se fizer mais presente, algo bem similar ao que a gente viu no contexto da história inicial. Lógico que a gente tá falando de momentos da história diferente, mas eu acredito que muito de como as cores, as coisas, elas estão sendo utilizadas vai ter a ver com essa discussão
ali do momento de luz que eles vivem e o momento de escuridão com a vinda do Sauron. E, gente, é óbvio, não podemos deixar de falar da abertura. A gente vê ali no segundo episódio e é super interessante porque eu achei que a abertura ia ser daquele foguinho, que foi um dos primeiros materiais que eles divulgaram, né, deles forjando o nome ali, né, e tudo mais, os anéis de poder, super bonito. E no final não, foi simples, mas sabe aquele simples, assim, necessário? Então a gente tem ali as sementes, a gente tem as diferentes terras, né, e que tem as localidades de cada um dos lugares que a gente vê aqui na série sendo apresentado. É um show visual que essa série traz, tanto na sua abertura quanto na série como um todo, e esse show visual também é visto aí quando a gente é situado nos lugares, o mapa, gente, eu amei. Então a gente não tem só essas cenas muito lindas que a gente vê, tudo se torna muito bem explicadinho e com muita calma de explicar. Gosto muito de como eles constroem a história aqui. Então, assim, é um trabalho impecável, é absurdo o que eles construíram aqui. Como eu falei, parte disso também demonstra a magnitude do universo. E assim, gente, é absurdo, é um negócio emocionante de se ver. É como realmente voltar para a Terra-média, voltar para esse universo muito bem construído, personagens muito bem construídos, uma história que te contextualiza exatamente quem é cada um, que te dá o direcionamento da história e sem pressa, mas ao mesmo tempo sem fazer barriga. Não é aquela coisa de ai, vamos lá. Agora, eu sinto que ela é uma série um pouco mais fácil para quem é um pouco minimamente familiarizado com o universo. Porque, como eu falei, né, tem esses conceitos que não são tão explicados, mas até mesmo em momentos de grande impacto, assim, da série. Quando a gente chega ali nos finais dos episódios, né, por exemplo, eu particularmente não sei quem pode ser o cavaleiro ali no final do segundo episódio. Então, algo que seria um gancho grandioso, que muito provavelmente os meus amigos aí, são apaixonados pelo universo do Tolkien, vão saber explicar muito bem, mas eu, como uma pessoa mais ignorante do universo, eu perco esse impacto. Mas óbvio, o gancho pra mim também funciona como eu quero saber quem é esse homem no próximo episódio, então eu vou assistir, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que a história é compreensível, é uma série que te apresenta tudo, mas ter um conhecimento a mais pra onde vai a história me fez ter mais clareza do que eles estão fazendo aqui, pra onde tá se caminhando a história. E prestem atenção nos diálogos, porque tem muita minúcia e tem muita informação que elas fazem analogias ao que vai acontecer. Então, por exemplo, quando eles têm aquela conversa do martelo, já faz uma analogia ali ao que viria a ser os anéis de poder. Mas enfim, gente, sem mais delongas aqui, né, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu não poderia estar mais feliz com essa série. Minhas expectativas foram sim ouvidas. Eu tava com alguns receios, né, porque querendo ou não, né, O Senhor dos Anéis tem anos que a gente não tem contato com a série. É diferente de, por exemplo, Game of Thrones e House of the Dragon, porque a gente tem um gap aí de 2, 3 anos só entre uma série e outra. Então tá muito fresco. Então, pra mim, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, eu tinha uma preocupação, primeiro, de revisitar todo esse mundo, a Terra-média, e como que eles iriam explicar e também trazer essa linguagem para uma nova geração que não necessariamente acompanhou os filmes, sabe? Então eu acho que nesse sentido a série ela contextualiza o que ela quer dar logo de início, mas ao mesmo tempo é uma série que ela tem muita calma em explicar a magnitude do seu universo, que ela ainda vai explorar, e ao mesmo tempo ela já te dá senso narrativo para onde tá indo essa história. E sem falar o deslumbre que são essas cenas, gente. Tudo muito lindo. Pontuei pequenas coisas ali, mas pra mim, de uma forma geral, não é nada que atrapalha na história em si. Eu tô muito bem servida. Sexta-feira aí tem Anéis de Poder, no domingo tem House of the Dragon. É o paraíso pra quem vive no mundo da fantasia. E a gente tá muito no mundo da fantasia. Gostei muito do que eu vi nesses 2 episódios e pra mim é uma honra revisitar esse universo. Porque na época que saíram os filmes, apesar de eu ter assistido nos cinemas, ainda assim eu era muito nova. E ter essa experiência agora é um sentimento de honra realmente. E é um universo muito enriquecido. E uma história muito boa, que eu tô muito curiosa. Tem algumas coisas aí um pouco à frente da história. Não porque assisti o episódio, porque fui ler a respeito e eu estou muito curiosa de ver como que a série vai se dar aí na história. Gostei muito, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam agora que a gente tem oficialmente a estreia desses 2 episódios. E me diz aí, você ficou com alguma dúvida? Tem algo que você tá curioso ainda pra ver e que
não foi explorado nesses 2 episódios? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!